Beleza. Então, vamos começar. Verusca, assim, para iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o CRAED e o que te motivou, assim, a trabalhar com criança com deficiência. Sim. Como vocês falaram, meu nome é Verusca, eu trabalho há 26 anos na rede municipal. E desses 26 anos, 16 eu estou no CRAED. Então, como que foi que eu cheguei no CRAED? Eu falo que a educação inclusive ela escolhe a gente, né? A gente que escolhe não. Eu sinto que eu fui escolhida pela educação inclusiva. Desde que eu me formei em pedagogia, eu sempre tive o desejo de entender, de acolher, de amar as pessoas. E aí eu me lembro que uma vez eu vi na comunidade da igreja, tinha um grupo de Libras lá. E eu falei assim, gente, que interessante. E eu quis aprender um pouquinho. E eu falei, mas olha só, tem pessoas aqui dentro do nosso país que não falam a nossa língua e que a gente não sabe falar com eles. A gente precisava pensar. Aí começou a olhar, assim, abrir o meu olhar para a deficiência. E aí, quando a gente abre o olhar, você começa a expandir, né? O olhar e ver outras possibilidades. E aí, a Leila Salgado, na época, ela que criou o CRAED, ela foi a idealizadora do centro aqui na cidade. E então, ela me convidou. Eu fui a primeira professora convidada a participar do CRAED. E quando eu fui para o CRAED, eu tinha algumas experiências com educação inclusiva em atender alunos com deficiência no ensino regular. Então, eu atendi aqueles alunos e foi surgindo em mim o desejo e a necessidade de ir me especializando para poder fazer um trabalho mais assertivo, mais efetivo. E aí, ao longo desses anos, eu me especializei e desde então eu estou lá trabalhando. Uhum. Vocês me desculpem, eu estou muito rouca, eu não sei se vocês perceberam. Tá tranquilo. E assim, no teu dia a dia, né, de sala de aula, coordenar as crianças, atender as crianças, assim, como que é a tua prática? Quais são os métodos que você costuma usar para atender a criança? Olha, o CRAED é um centro de referência e apoio à educação inclusiva. O CRAED é uma oferta que é para toda a rede pública, que é o atendimento educacional especializado. Então, toda a rede pública, a rede pública estadual e a rede pública municipal, ela tem obrigação de ofertar a educação inclusiva e através do serviço de atendimento educacional especializado. E esse atendimento ele pode ocorrer em salas de recursos ou em centros de referência. Então, como Valadares é muito grande e a gente não abrange só a cidade de Valadares, nós abrangemos uma área enorme aqui em volta, né? Nós temos rotas do campo, várias cidadezinhas, Goiabal, Tronqueiras. Ai, meu Deus, é tanta cidade. Ah, são várias cidades. Nossa, eu não estou lembrando aqui agora o nome. E aí a gente atende várias cidades. Então, para poder ter uma sala de recurso em cada escola é impossível. Então, nós resolvemos, né? Ou em ter em algumas escolas ficaria difícil também, pela quantidade de crianças que nós temos na rede. Então, desde o início foi pensado no centro para poder atender essas crianças que estudam nas escolas. Então, como que funciona? Todas as crianças que são matriculadas, aqui eu vou falar da rede municipal, porque o CRAED é do município. Todas as crianças que estudam na rede municipal, desde o bebê que entrou lá na creche, ao aluno que está nos anos finais do ensino fundamental, ele entrou na rede municipal, ele tem uma deficiência, ele é encaminhado para o CRAED. E aí, lá no CRAED, ele passa por uma triagem. Então, como que acontece? O professor está dando aula, ok. Aí chega um aluno com deficiência, um novato. Chegou esse aluno, ele vai pegar um documento e vai mandar lá para o CRAED, dizendo, né, esse aluno ele é assim, assim, assado, ele tem essa deficiência, ou ele não tem deficiência ainda, mas o professor percebe que esse aluno, às vezes a família não consegue perceber, não consegue chegar a um diagnóstico, e aí a criança está com um atraso muito grande na fala, está com um atraso muito grande motor, a criança tem algum comprometimento, então o professor ele não dá o diagnóstico, mas ele fala assim, essa criança tem alguma coisa, eu estou observando um atraso no desenvolvimento escolar. Então, ele encaminha para o CRAED. Então, o professor ele vai encaminhar para o CRAED, tanto que já tem diagnóstico, como que não tem diagnóstico.
E lá no CRAED, nós vamos fazer o quê? Ele vai passar pelo setor de psicologia, vai ter uma avaliação psicológica, ele vai ter uma avaliação pedagógica. Se houver necessidade, nós vamos fazer encaminhamentos. A gente encaminha para o CAPSI, para posto de saúde, para fazer triagem com o neurologista. Lá no CAPSI, ele passa por triagem com psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo. Todo esse trabalho é feito. Aí, quando o aluno tem um diagnóstico, ele chegou a um diagnóstico, aí ele é atendido no CRAED. Por quê? Porque a demanda do CRAED é a demanda do atendimento educacional especializado, que é a oferta da educação especial inclusiva. A oferta da educação especial inclusiva, ela abrange as deficiências. Então, a deficiência visual, deficiência física, auditiva, que é a pessoa com surdez, deficiência intelectual, autismo e também alunos com altas habilidades e superdotação. E aí, esses alunos, se estiverem dentro dessa perspectiva, que estudam na rede municipal, eles vão ser atendidos lá no CRAED. Como que eles são atendidos no CRAED? Aí é muito legal, gente. Nossa, é muito lindo o trabalho que a gente faz. Eu sou apaixonada, gente. Nossa, Deus do céu, fico até emocionada. Esses alunos, eles estão lá na escola. E aí, quando eles são identificados como clientes, né, do setor, vamos dizer, usuários do nosso setor, eles vão para salas de recurso. Então, agora, eu não sei se vocês sabem, mas o CRAED foi reinaugurado, vocês souberam disso? Sim. Quem já foi lá e vê vai ficar apaixonado. Está maravilhoso. Então, lá nós temos várias salas de recurso equipadas para atender os alunos com deficiência. Gente, eu falo várias, mas eu não sei a conta, eu acho que é umas 24, mais de 20 com certeza. Nós temos mais de 50 professores especializados para atender os alunos com deficiência. Então, eles vão para lá e são atendidos uma vez por semana. Eles têm atendimento com um professor especializado para dar suporte, né? A gente fala assim, eliminar as barreiras que impedem do desenvolvimento dele na escola. Então, ele tem esse atendimento. Se ele precisar de uma avaliação com fisioterapia, tem lá também a fisioterapeuta. Fonoaudióloga, temos a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga. E aí esse aluno e também tem o educador físico também. Esse aluno ele é acompanhado de maneira integral lá. E nós não acompanhamos somente o aluno, nós acompanhamos esse aluno dentro da escola. Como que está o desenvolvimento do nosso aluno lá na escola? E para eu saber como que ele está lá na escola, o professor de atendimento educacional especializado, ele tem acesso, ele faz reuniões, nós, né? Fazemos reuniões com o professor. Então, tá, o Joãozinho, ele é meu aluno. Eu avalio aqui no Joãozinho o que está impedindo do Joãozinho aprender lá na escola. Poxa, está impedindo do Joãozinho aprender lá na escola, o Joãozinho tem baixa visão, né? Ele precisa de um material adaptado. Então, eu chamo o professor da escola e falo assim: olha, o Joãozinho com essa baixa visão, ele precisa de um material adaptado. Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer esse material adaptado. E aí a gente ensina esse professor a fazer e orienta esse professor como que ele vai fazer o plano para trabalhar com esse aluno, que é o PDI, ou em outros estados é chamado de PEI. Então, esse plano, a gente ajuda esse professor a fazer, traça esse plano junto com o professor, então ele volta para a escola para aplicar esse plano com esse aluno. E aí a gente vai acompanhando esse professor e continua acompanhando esse aluno. E o professor tem acesso, assim, direto. Eu falo que no meu Zap, tá no Zap ali, tem acesso direto. Não, Verusca, tá difícil isso, eu não tô conseguindo isso. Olha, o aluno tá faltando, tá tudo ok aí? Então, a gente tem esse acompanhamento bem de perto, gente. É muito de perto. E também a gente está sempre em conjunto com a família, a gente está sempre orientando as famílias, porque elas precisam de muito apoio, precisam de muita assistência. Então, é praticamente individualizado, não é sala de aula. É individualizado. Uhum. A gente faz atendimento. Depois da pandemia, a gente limitou o atendimento para duplas. Então, a gente faz no máximo com 2 alunos. Eles recebem um atendimento especializado.
dentro da limitação que apresenta, o desafio que ele apresenta na escola, é esse desafio que a gente vai desenvolver com ele lá. Ele é um aluno que tem uma paralisia cerebral, ele precisa desenvolver uma comunicação alternativa, então a gente vai criar uma prancha de comunicação alternativa para que ele consiga se comunicar na escola, vai criar um recurso para que ele consiga desenvolver, né, o aprendizado dele. Então, essas estratégias, né, esses recursos, estratégias, tudo isso a gente está ali preparado para fazer, para atender a demanda dos alunos da rede municipal. Entendi. Você acabou até já respondendo a próxima pergunta, mas Fui apressada. não, está tranquilo. Mas aí me ocorreu assim, até uma dúvida, porque o que acontece, né? A gente está aqui numa live e eu tenho certeza, tem gente aqui que é da academia, né? A gente trabalha, está lá, e a minha sala é a sala dita regular. Sim. Eu posso dizer, então, que não existe assim, uma metodologia, uma prática pedagógica para eu usar nessa sala que é regular, que inclui crianças com e sem deficiência. Não existe. Assim, na verdade, eu teria, como professora, eu teria que, ao identificar o aluno, procurar recursos para atender a necessidade daquele aluno. Existem, sim, existem várias metodologias e abordagens específicas para cada caso. Então, existe, por exemplo, o aluno autista vai precisar de um ensino estruturado, né? Vai precisar de uma análise melhor do comportamento. Se é um aluno cego, a gente já vai fazer uma abordagem mais voltada para o desenvolvimento das habilidades que ele tem, vamos supor que às vezes ele é considerado cego, mas ele tem baixa visão. Se ele for cego, a gente vai ajudá-lo com o braille. Então, são várias metodologias e abordagens. E ela é específica, por isso que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, cada aluno, ele vai ter um plano pensado para ele, para a necessidade dele. Inclusive, eu falo o seguinte, adianta existir inclusão? Incluir é o quê? Incluir é pegar o aluno com deficiência e colocar dentro da sala de aula, é isso incluir? Ele está lá? Porque eu vejo muitos alunos que estão dentro da sala de aula, mas não estão incluídos. Eu tenho alunos, né? Já tive alunos que eu falava assim, gente, essa criança é invisível, porque ele estava dentro da sala de aula, às vezes um aluno com deficiência intelectual leve, que é aquele que espera o outro fazer para ele fazer também, que é aquele mais tímido, tem uma deficiência intelectual leve, não consegue entender o que o professor fala, mas não tem coragem ou não consegue perguntar, então ele fica caladinho, ele consegue copiar a matéria do quadro, então o caderno está preenchido, o professor passa e olha, tá tudo certo. E o professor não sabe nem que esse aluno está lá, às vezes, nos anos finais, e não foi nem alfabetizado. Já aconteceu de chegar aluno para mim, com 15 anos, que ninguém sabia que ele era analfabeto, porque ele era invisível. Então, precisa ter esse olhar para o aluno, precisa estar atento às limitações desse aluno. Entendi. Aí, eu ainda aprofundando um pouco ainda nessa questão de salas regulares, mas mistas, assim, com diversos tipos de alunos. Como que a gente orienta assim, as demandas educacionais dos alunos com deficiência dentro da sala de aula? Sim. Como é que funciona isso? Como que eu estou lá, identifiquei. Eu estou lá, eu identifiquei. Ah, tá, eu ia concluir e esqueci. Eu falo que não adianta nada o aluno estar dentro da sala de aula e não ter algo pensado para ele. Se ele está ali e ele não está tendo acesso ao currículo, e como os outros alunos estão tendo acesso ao currículo, ele não está incluído. Então, se eu sou professora de geografia, eu dou aula de geografia para todos os meus alunos, mas esse aluno aqui que não consegue escrever, ou esse aluno aqui que não entende, nesse nível, às vezes a idade cognitiva, né, está com atraso no desenvolvimento, por que ele não vai aprender geografia também? Por que eu não ensino geografia dentro da perspectiva que ele vai entender? Então, eu tenho que adaptar a minha aula para atender a necessidade daquele aluno. Eu falo que não existe inclusão sem você fazer adaptação curricular.
As adaptações curriculares, tem gente que pensa assim, precisa existir adaptação curricular, o que é isso? A adaptação curricular é uma rampa para aquele aluno que é cadeirante poder passar. A adaptação curricular é um piso tátil para o cego poder se guiar. Mas a adaptação curricular é eu dar uma atividade que atenda a necessidade daquele aluno. Adaptação curricular é eu falar com aquele aluno do jeito que ele consiga entender. Então, a adaptação curricular, ela vai incluir não só essas adaptações de grande porte que a gente fala, né? Que o sistema é responsável, que a escola é responsável, é aquela adaptação que eu, professora, sou responsável, que está dentro do meu plano de aula, que está dentro da atividade que eu vou trabalhar. Então, o professor, ele precisa estar atento às adaptações que ele precisa fazer ali, no campo, mínimo, na individualidade. Porque se aquele um aluno precisa daquela única estratégia só para ele, ele tem direito a ter. Então, é isso que o professor precisa fazer. Quando ele tem os alunos na sala regular, ele vai dar a aula dele, normal. Se ele é professor de português, de geografia, de história, de matemática, ele vai dar a aula dele normal. Mas para aquele aluno, ele vai adaptar o conteúdo para aquele aluno entender. Vou dar um exemplo. Eu sou professora de matemática. Eu estou trabalhando expressões numéricas. Eu tenho um aluno com deficiência intelectual e esse meu aluno com deficiência intelectual não está nem alfabetizado. Ele vai aprender expressão numérica? Não vai. Não conhece as letras, né? Não conhece as letras. Mas ele tem direito a aprender matemática. O que eu vou ensinar? Para ele aprender matemática, o que eu tenho que ensinar antes da expressão numérica? Tem que saber multiplicar. Mas antes de multiplicar, o que ele tem que saber? Somar. E antes de saber somar, o que ele tem que saber? Conhecer letra e número? Contar nos dedos? Contar a tampinha? Então, eu vou dar aula de matemática adaptada para a necessidade dele. Eu falo que isso é uma dificuldade dos professores e eu entendo a dificuldade dos professores de fazerem isso, porque existe toda uma organização por trás disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma maneira bem simplória, né, bem simplista, de toda uma estratégia, de toda uma metodologia que envolve fazer isso. Porque eu preciso ter um conhecimento profundo de todo o trabalho que envolve a deficiência para que eu consiga fazer isso. Por isso que a gente está sempre orientando os professores. E assim, o aluno continua dentro da sala de aula, entende? Ele não pode ficar ali, por exemplo, ele não sabe expressão numérica, então já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um desenho de palhaço e vou dar para ele colorir. Aí, enquanto está todo mundo fazendo continha de matemática, ele vai colorir. Não, mãe. Isso não é inclusão. Aí o Antônio aí, gente. Olha o Antônio. Ei, Antônio. Ai, gente, o Antônio agora vai participar aqui Você da vai live. participar, Antônio? Tô com saudade de te ver. Ai, vem pra cá agora. Eu estava ali reclamando, vem ficar aqui no colinho de aqui. É delícia. Tá certo. Na educação física, na educação pública do município, é lei ter o acompanhamento individual só para aquele aluno, não é? O acompanhamento individual na sala de recursos. Na sala de recursos, no ensino regular, não? Não, no ensino regular, não. Essa lei é uma lei nacional. Uhum. A sala de recursos é para todo o Brasil tem que ter sala de recursos. Agora, isso que você está perguntando aí, que a gente aqui em Valadares chama de monitor inclusivo, que acompanha o aluno individual na sala de aula, em outros lugares do Brasil, chama de... Nossa, minha voz está muito ruim. Desculpa. É a frente fria que está chegando. Eu acho que foi. Eu peguei uma tosse e o trem tá assim. Uhum. Eu vou no médico daqui a pouquinho, conseguir uma consulta, ver se eu faço alguma coisa. Tem que resolver esse problema. O que eu estava falando, gente? Sobre o acompanhamento na sala de aula aqui em Valadares. Isso. Esse acompanhamento, ele no Brasil, ele funciona assim. Tem uma lei que fala quem é o aluno que tem direito a esse monitor inclusivo ou profissional de apoio da inclusão. Quem é o aluno? É o aluno que precisa de
acesso, né, de acompanhamento na alimentação, na locomoção e na higiene. Nessas 3 áreas. Então, o aluno que não pode se alimentar sozinho, não consegue fazer a higiene dele sozinho, ele precisa de ter alguém junto com ele. Então, a prefeitura, ela contrata, hoje ainda é contrato, né? Ela contrata um monitor que vai ficar com ele lá, da hora que ele chegar até a hora que ele for embora. Que vai ficar com ele, que vai alimentar, que vai ajudar, que vai acompanhar o tempo inteiro. Se o aluno tem limitações na comunicação, alimentação, locomoção e comunicação. Tem uma lei que chama Lei Berenice Piana. Essa lei, ela é em homenagem a uma mãe de um menino autista, né? O nome, né? Que ela conseguiu o direito dos autistas também terem esse monitor, né? Esse apoio em sala de aula. Então, assim, quando o aluno chega na escola municipal, agora eu vou falar como que está acontecendo na rede municipal, que no estado, às vezes, tem algumas diferenças, porque são leis, né, sistemas diferentes, né? Quando o aluno chega e ele tem a necessidade de um monitor, o professor já fala na hora, olha, esse aluno aqui eu preciso de um monitor. Então, ele manda para a gente no CREAD, a gente avalia, porque tem demandas que não precisa do monitor. Às vezes a mãe fala assim, o meu aluno tem síndrome de Down, eu quero um monitor. Mas a criança comunica, a criança se alimenta sozinho, se locomove, a criança faz todas as necessidades dela, a criança está desenvolvendo. Para que eu vou colocar um monitor? Esse monitor aí vai, às vezes, até atrapalhar o aluno, vai diminuir a autonomia dele, e esse aluno já está com autonomia, então ele não está precisando do monitor. Então, a gente faz essa avaliação do aluno que está precisando e no que não está. Mas sempre que o aluno tem necessidade, ele tem direito ao monitor, e ele recebe monitor. E os nossos professores têm sido capacitados. A gente tem feito formações continuadas com muita frequência, capacitando esses monitores. E eles também recebem orientação lá no CREAD. Sim. Nesse caso, assim, então, o que acontece é a sensibilidade do professor para ver as necessidades de aprendizagem dele e fazer adaptação. No caso desse aluno que não necessita do monitor, mas que ele tem alguma restrição, aí já fica por conta do professor perceber as necessidades dele e adaptar o ensino. O monitor hoje, aqui em Valadares, não é bidocência na rede municipal. Existe a bidocência, que são 2 professores na sala de aula. Um professor que está dando aula para a turma, que a gente chama de professor regente, e um professor que ele é especialista também em educação especial e que acompanha esse aluno dentro da sala, fica com ele dentro da sala. Não é o monitor de apoio que eu estou falando, não. O monitor de apoio que eu estou falando, esse monitor, ele tem formação de ensino médio. Ele é um acompanhante. Ele vai ajudar esse aluno nas áreas de alimentação, locomoção e higiene. A gente orienta a gente capacita esse profissional para que ele saiba e ele consiga auxiliar esse aluno em todas essas áreas que eu falei, nessas 3 áreas, e também no acompanhamento das aulas, dentro da sala de aula. Então, ele auxilia o professor, mas vamos dizer assim, a responsabilidade é do professor, não é do monitor. Uhum. O monitor, ele faz o acompanhamento. Uhum. Entendi, certo. Que recomendação que você dá para os pais para que os pais auxiliem no processo educativo da criança? Gente, pais, principalmente nessa área de deficiência, a gente vê que pai e mãe nem sempre é pai e mãe de sangue, né? Porque ser pai, ser mãe não é só família, né? A família não são só o sangue. Família são os laços afetivos. Essa parte afetiva é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano, para todos. São os vínculos afetivos que se estabelecem. Nós temos vários casos lá de crianças com deficiência que foram adotadas por familiares ou até por estranhos, porque os pais às vezes não deram conta, e eu não julgo, não critico, né? Cada um sabe onde que dói, mas muitos que estão lá sendo acolhidos por outras famílias. Então, essas famílias, eu vou dizer, esses pais do coração, gente, primeira coisa, você tem que acreditar que o seu filho, ele tem potencial. Ele pode aprender.
Independente do diagnóstico que seu filho tem, ele pode aprender. Ainda que ele aprenda a identificar que a única coisa que ele conseguiu identificar até hoje é que você é a mãe. Então, ele aprendeu. Ele aprendeu a te amar. Então, a criança com deficiência, ela aprende. Os pais têm que ter esse olhar, o olhar do ser humano. Eu falo que existe uma pirâmide do indivíduo. A base dessa pirâmide é o ser, quem ele é, quem é o seu filho. O seu filho é o seu filho. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Para depois vir o fazer. O que o seu filho faz? O seu filho, ele faz uma família ser diferente, ele faz você feliz. O seu filho faz. O que ele faz, de verdade. E por último dessa pirâmide, vem o que ele tem. O que ele tem? Ele tem amor, ele tem esperança, ele tem capacidade. Porque se eu inverter a pirâmide e colocar assim de cabeça para baixo, eu vou ver primeiro aqui embaixo o que ele tem. E se eu colocar por baixo o que ele tem, eu vou ver primeiro no filho um diagnóstico. E eu não posso ver um diagnóstico. Porque se eu ver o filho, primeira coisa que eu ver nele é um diagnóstico, eu vou inverter. E aí o que ele tem é diagnóstico, o que ele vai fazer? Nada, ele não consegue, porque eu vejo o diagnóstico primeiro. E se ele não faz, quem ele é? Ele é um problema? Ele é um conflito? Ele é incompleto? Não, o seu filho é completo. Ele é do jeito que ele tem que ser. Então, é quem o seu filho é. Aceitar. E quando os pais conseguem aceitar, passar pela dor, porque existe uma dor, gente. Existe essa dor é real e ela é legítima. Quando os pais conseguem passar pelo luto, pela dor, sair do luto para a luta e aceitar quem é essa pessoa incrível que você tem diferente e única nesse mundo, você vai conseguir entender o seu filho. Aí você vai entender o que ele precisa, o que ele necessita. E quando você conseguir entender o seu filho, aí você vai conseguir ajudar. Você vai conseguir ajudá-lo na escola, ajudá-lo em casa, ajudar a dizer para o professor, olha, meu filho é assim. Você vai conseguir amparar, acolher o seu filho. Gente, primeira coisa que eu digo, acredita. Acredita em quem ele é. E aceitar, né? Aceitar, independente do diagnóstico que ele tem. No caso, agora é uma pergunta até, acho que pensando na gente na academia, no curso superior. Mas a pergunta ainda é voltada para a criança, mas eu acho que vai servir muito para a gente que dá aula no curso superior. Que recomendações que você dá para o professor quando chega na sala de aula e vê que a sua sala de aula regular ela é mista, né? Para o professor do ensino superior? Não, começa pela criança. Depois, se você tiver alguma sugestão do curso superior, vai ser muito bem-vinda. Primeira coisa, cheguei dentro da sala de aula e vi que na minha sala de aula os alunos aprendem diferente. E isso não precisa ter deficiência ou não. Sim. Todo mundo aprende diferente. Então, eu preciso saber como o meu aluno aprende. Como é que ele aprende? Eu vou descobrir como é que ele aprende e vou ensinar do jeito que ele aprende. Não é ele que tem que aprender do jeito que eu ensino. Sou eu que tenho que ensinar do jeito que ele aprende. Sou eu que sou o profissional. A responsabilidade é minha e não dele. Ele está ali para aprender e eu estou aqui para fazer ele aprender. Se eu não faço meu aluno aprender, eu não estou cumprindo o meu papel. Esse é o meu dever. Então, primeira coisa eu tenho que pensar. Se o meu aluno não está aprendendo, o que eu faço para ele aprender? Porque muitas vezes o professor fala, meus alunos têm dificuldade de aprendizagem. Eu falo, peraí. Tá, pode ter. Mas existe a dificuldade em ensinagem. Tem professor que não está sabendo ensinar. Isso aí vai da educação infantil ao ensino superior. Ok, todos aprendem diferente. Tem um ali que tem deficiência. Adaptação curricular. Vai fazer adaptação curricular. Uhum. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda minha, então, aqui. Eu até coloquei aqui, ó. Se inscreva na bio, Inclusão e Prática. Eu vou dar uma aula quinta-feira, às 8 horas da noite, para professores. Essa aula não é para pais,
Mas se os pais quiserem indicar os professores, né? Ou quiserem participar, fiquem livres, mas ela é voltada para professores, para ajudar professores a fazerem seus alunos aprender de forma rápida e prática. Eu vou ensinar os professores de forma rápida e prática a fazer os alunos aprenderem independente do diagnóstico. Mas para participar dessa aula, precisa se inscrever. O link está na minha bio do Instagram. Beleza. Vamos lá. Eu posso colocar o link aqui nos comentários. Tem mais professores aqui nessa live? Deixa eu ver. Tem. Tem. Tem sim. Ah lá, a Rosélia levantou a mão. A Fabiane também. É. Quem mais levantou a mão? A Kessilane também levantou a mão. Tem mais professores nessa aula. Mas para participar da live, vai ser uma live ao vivo no YouTube, mas ela vai ser fechada. A Luciana também é, a Silvia também é, quem mais? Nossa, gente, tem muito professor nessa aula. Você também? Eu também. Mas vamos lá. Nossa, tem mais gente falando, nosso Deus. A Patrícia também. Legal, muito legal. Muito bom saber que teve muito bom saber que vocês estão aqui. Nossa. Bom saber que está ajudando a muitos professores. São pais, são professores, né? Bom demais. Uhum. Vamos ver aqui, minha lista. Quais são, assim, como que você vê as vantagens e desvantagens da inclusão dessa criança na sala de aula, tanto ensino regular. Deixa eu formular melhor essa pergunta, porque quando a gente planejou essa pergunta, a gente estava vendo assim, como coisas distintas, né? O CRAED dando suporte e a sala de aula regular, com diferentes alunos com deficiência e deficiência. A gente estava pensando assim de forma separada, agora eu já estou vendo de outra forma, quer dizer, você está mudando a perspectiva. Já está mudando, não sei nem mais se a questão faz sentido. Porque existe ainda para muita gente aquele debate, se a gente inclui a criança na sala regular, se não inclui, se tem vantagem, se não tem, se é um risco, né? Se a mãe fica com medo, fica com receio, né? Então, como que você vê isso, né? Qual a vantagem de inclusão, de se ter essa sala de ensino regular mista, ou se seria assim, só via CRAED, ou como era há alguns anos atrás com a PAI, por exemplo, que você tinha a PAI e o ensino ia por lá. Como é que você vê essa... Olha, a vantagem da educação inclusiva é valorizar a diversidade. Todo mundo tem direito. Quem aqui é gente? Quem aqui é gente? Levanta a mão aí. Tem como levantar a mão, não tem? Tem um negocinho aí de mãozinha, aí, não tem? Quem aqui é gente, levanta a mão. É todo mundo. Todo mundo aqui é gente? Uhum. Você conhece alguma pessoa que não é gente? Conhece alguém que não é gente? Ninguém? Todo mundo é gente, não é? Se todo mundo é gente, toda a gente tem o mesmo direito que eu tenho. Se eu tenho o direito de estudar e aprender, quem é gente também tem o direito de estudar e aprender. Uhum. É porque tem deficiência que não vai ter direito de estar lá. Não é? Mas como é que fica o coração da mãe? O coração dessa mãe. O coração dessa mãe precisa ser trabalhado, porque essa mãe pensa assim: eu gerei. Ele depende tanto de mim. Mas como ele depende de mim? Será que, se ele for para a escola, eles vão saber cuidar dele do mesmo jeitinho que eu cuido? Eles vão dar para ele esse amor que eu dou? Será que, se ele engasgar, vai ter alguém lá na hora para dar uma sacudida nele só para ele? Não é? A Patrícia levantou a mão. Uhum. Será que vai ter alguém lá? Será que alguém vai puxar o cabelo dele? Vai chamar ele de burro, de sonso, de feio? Será que alguém vai fazer algo com ele que vai deixar ele triste e ele não vai poder me contar? Como é que eu vou saber? Gente, esse medo é real.
E eu entendo. Mas você não vai conseguir, o pai, a mãe não vai conseguir proteger o filho de tudo nessa vida. Não vai. Pode acontecer alguma coisa com seu filho e você está do lado. Às vezes o filho da gente cai na cara da gente. Então você tem que acreditar que é possível, que tem gente lá preparada para atender, que tem gente lá capacitado e se capacitando para receber essa criança. Eu só vejo vantagens. Eu vejo vantagem das crianças serem mais empáticas, né? A questão da empatia. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com alunos com deficiência, muitos anos atrás, o meu filho era bem pequeno. Quando eu comecei a trabalhar com deficiência, ele tinha 1 aninho. E eu lembro a primeira vez que eu levei ele no CRAED, e eu estava com um aluno, assim, esse aluno meu, ele tinha uma paralisia cerebral, e ele, né, a saliva escorria. E meu filho ainda não tinha visto nenhuma criança assim. Então tinha a fraldinha. Nossa! Ô, gente, quem me conhece já vai acostumando. Eu sou chorona, tá? Sou chorona. Sem eu falar nada, o meu filho pegou a fraldinha e limpou a boca do menino. Quando que ele ia aprender isso? Se ele não convivesse? Nunca. Isso é empatia. Empatia é uma inteligência emocional que precisa ser desenvolvida. Uhum. Beleza. Seus testemunhos sensibilizam muita gente. Eu que sensibilizo, vocês me fazem ficar chorando. A próxima pergunta é mais assim, pensando em consequência, em efeito. Você tem algo, assim, como dizer para gente? Desvantagem. Você falou da desvantagem. Ah, tá. Não, então tá. A desvantagem, a única desvantagem que eu vejo é se essa criança ficar em casa e perder a oportunidade de fazer 1 milhão de amigos e de ser amado por tantas outras pessoas. Essa é a desvantagem. Ele vai perder a oportunidade. Certo. Você tem, assim, como dizer para a gente sobre a sua experiência mesmo, como que você vê essa inserção, essa inclusão da criança vou falar da tua realidade, né? Via educação pública, regular, via CRAED, como que essa participação promove a inclusão dela, quer dizer, essa inclusão se desdobra para outros lugares, para outras situações da vida. Desdobra inclusive para o campo profissional. Né? Que quando a gente faz esse trabalho, eles começam a ganhar. Tipo assim, nós estamos construindo uma identidade forte, uma identidade sólida do deficiente intelectual se conseguir fazer. Eu tenho vários ex-alunos que estão trabalhando. Eu tenho ex-aluno que trabalha lá, ele é surdo e é surdo, né? Já foi meu aluno, trabalha lá no supermercado, na rede de supermercado. A gente vê que são vários setores começam a observar, né? E a gente começa a ter, como é que fala? Lives como essas, né? Isso é uma contribuição para a sociedade. Uma live dessa é uma live de contribuição, porque abre o olhar, abre a mente, tira as crenças que eu estava me imitando, que estavam me dando medo, abre possibilidade. Às vezes, uma palavra que você diz, que eu digo, fala assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, e aí então vira um campo de pesquisa. E isso aí é uma contribuição das crianças estarem no ensino regular. Se elas não estivessem lá, nós não estaríamos aqui discutindo sobre esse assunto. Nós só estamos aqui por causa delas. E por elas. Ok. A gente está caminhando assim para o final, né? A minha última pergunta, né? Como que você percebe o movimento da inclusão da criança com deficiência hoje? E aí depois a gente abre então para as perguntas. Tá? Sim. Olha, aqui em Valadares, né, a gente vê diferença pelo Brasil. A gente vê situações, lugares que têm mais carência e lugares que têm, né, mais informação. Talvez por Valadares ser um polo universitário, né, tantos estudos. Aqui a gente tem tido um retorno muito bom do todo o trabalho de inclusão. Sempre vai ter quem não aceita, sempre vai ter quem ama demais. E a gente sempre diz, né, o bem vence o mal. Sempre.
Essa luta, gente, é uma luta ganha. Nós vamos vencer. Mas a gente precisa cada um fazer a parte. E a fazer a parte é estudar, se qualificar, pesquisar. Então, eu tenho que investir. Tem professores aqui? Tem que investir. Você tem que estudar. Porque se esse aluno cair nas mãos de um professor que sabe adaptar o currículo para ele, ele está feito. Mas se ele cair na mão de um professor que não sabe adaptar, esse aluno fica em prejuízo. E não pode acontecer. A gente tem que fazer a diferença na vida dele. E aí tem uma frase, eu queria assim, encerrar falando essa frase, que eu acho assim, maravilhosa, que é de Boaventura de Souza Santos. Ele diz assim, ó, temos o direito de sermos iguais quando as nossas diferenças nos inferioriza. E temos o direito de ser diferente quando nossa igualdade nos descaracteriza. Beleza, Verusca. A gente agradece muitíssimo, mas eu queria abrir um espaço agora para quem tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma opinião, para aproveitar a tua presença, e eu peço o seguinte, que quem tem a dúvida, levante a mão ou coloque no chat. A questão é que tem muita gente com a mãozinha ainda levantada, e eu não sei se é dúvida ou... Tem que abaixar a mãozinha, né? É. Inclusive, eu coloquei o link da inscrição para o evento, tá aí no chat. Cacilene, você quer perguntar? Oi, eu quero, mas eu tô vendo que a Késia já tá com a mão levantada já tem um tempinho. Ah, tá. Então vamos lá, Késia. Késia, você escutou? Tá aí? Às vezes tá com áudio. Deixa eu... Késia, você está escutando? Às vezes a Kessia está com dificuldade de ligar o microfone, aí a Kessilane está falando enquanto isso. Tá pode certo. ser. Vou fazendo as perguntas aqui. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns à Verusca. Ela falou que já era a última pergunta. Eu falei, nossa, passou muito rápido, já acabou. Já acabou. Lindas palavras, você fala com o coração. Então, eu achei lindo as suas palavras, tá? Parabéns mesmo aqui por estar aqui participando com a gente. Eu sou a professora Kessilene, trabalho junto com a Estela no projeto, aproveitar para poder estar me apresentando. Legal. Também, tá? Então, assim, muito obrigada por você estar aqui. Você é professora do ensino superior? Sim, sou, da UFJF. Tá? Então, assim, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, né? Disponibilizando o seu tempo, dedicando aqui para poder, né? Ter esse momento aqui de bate-papo muito interessante, muito agradável. Como eu falei, você fala com o coração, belíssimas palavras. Obrigada, muito obrigada. Verusca, eu fiquei com algumas dúvidas na parte das suas falas, tá? E aí, são 3 perguntas, eu vou tentar resumi-las, até para não tomar muito tempo e também tirar o espaço de outras pessoas que querem perguntar. No início, quando você estava explicando do funcionamento do CRAED, que você falou que existe uma quantidade de profissionais para atender as necessidades de cada criança, para a rede pública, e a gente sabe que a rede pública de Valadares, você falou até da região, ela é muito grande, e por mais que tenha esse quantitativo todo, mas como que é o andamento disso, a questão? Hoje tem fila de espera, o CRAED dá conta, ele consegue atender? Não, ele atende uma vez por mês cada criança? Não. Ainda demandaria? Como que funciona esse atendimento em termos de demanda? O atendimento ele é semanal. Às vezes acontece uma lista de espera, mas não demora muito. Então, mas a demanda tem fluído. E a gente sempre faz assim, quando teve uma época que surgiu uma lista de espera, então a gente vai na SMED e pede mais um professor. A gente não deixa o menino sem atendimento, não. Ele não fica sem atendimento. E ele é atendido uma vez por semana. É semanal. Ah, que ótimo. Então, realmente tem a capacidade, vocês estão fazendo de tudo aí para dar conta de atender essas crianças. Sim. Não, eles não podem ficar sem o atendimento. Tá. Outra preocupação, né? Porque esse atendimento, além de ter essa capacidade de vocês de fazer o atendimento fluir, também existe muito a cooperação dos pais, dos responsáveis, porque são crianças, então precisam que elas levam. E aí, como que é feito algum trabalho? Porque a gente sabe também nesse dia a dia muito corrido, às vezes os pais trabalham, ou tem outras crianças em casa, aí aquele dia não deu para levar, aí fica, sabe, adiando, e vai complicando, né, o tratamento das crianças. Como que vocês trabalham isso, né, para que de conscientização mesmo desses pais, para que eles aproveitem essa oportunidade. Sim. E nem tirem, né,
a oportunidade de outras crianças que estão lá na fila. O que acontece? Nós temos uma demanda de pais muito grandes que não trabalham. Pela condição do filho, às vezes não tem condição de trabalhar. E muitos, né, recebem o benefício que chama BPC. E eles recebem, então, questão de passagem, né? Porque fica caro. Passagem hoje está caro, gente. Sim. Você tem que ir uma vez por semana. Então, cada vez que vai, cada vez que volta, 4 passagens. E essas passagens, eles recebem um passe da Valadarense para poder estar indo ao atendimento. Então, o aluno entrou lá, ele já é passado por uma triagem, todos têm direito. Aí, eles já vão ser cadastrados lá na Valadarense para receber. E aí, a gente faz um compromisso com os pais. Tem muitos pais que vão até de Uber, mas vão. Pai que a avó que leva, alguns que são a avó que leva, o tio que leva, mas tem esse compromisso. E a criança faltando 3 vezes consecutivas, sem justificativa, ela é desligada do setor, mas o pai é informado e a gente faz um documento assinando isso, né? Até mesmo para se resguardar a questão de conselho tutelar, de Ministério Público, porque às vezes chega o Ministério Público lá e quer saber por que o menino não está sendo atendido. A gente vai pegar a pasta e mostra aqui, olha, fizemos contato com a mãe, com o pai, dia tal, e não veio. Ou então, olha, a mãe desistiu do atendimento, que infelizmente às vezes acontece. Entendi. Tá. Outra questão foi na sua fala, quando você comenta que o professor, né, ele tem que ensinar de acordo com a necessidade ali, independente se a criança tem deficiência ou não, ele tem que verificar, né, a melhor metodologia para que o aluno possa aprender e preparar aí um currículo, às vezes até um atendimento mais especial para aquele aluno, para que ele consiga aprender. No nosso dia a dia também muito corrido, e principalmente na rede pública, salas de aulas lotadas, às vezes o professor com aqueles métodos muito tradicionais de aula. Existe algum trabalho de conscientização, ou até mesmo de preparo, né, para poder fazer com que os professores consigam perceber, além de perceber essa necessidade, eles consigam preparar esse material mais específico para que realmente o aluno aprenda? Como que está sendo feito, né, esse trabalho com os professores na rede pública e até nas escolas em gerais? Você tem alguma informação? A gente sempre tem formações para poder ajudar esse professor, porque a gente não quer aumentar o trabalho dele, a gente quer diminuir o trabalho dele. Mas é porque aumenta, né? Na verdade, diminui. Porque o que dá mais trabalho? Você tem um aluno dentro da sua sala de aula que não faz nada, porque não consegue fazer o que você está ensinando. Ele não faz nada. E menino que não faz nada, fica quieto, gente? Fica não. Chora, sai da sala, implica com outro e apronta. Porque ele não tem nada para fazer, ele está ocioso. Então, esse professor, ele já tem o trabalho dele. O aluno está ali, já está na sala dele. É mais trabalhoso para ele lidar com esse comportamento desse aluno que não faz nada, ou eu dar uma atividade para ele e esse aluno participar, se sentir de fato incluído e ter um comportamento de adesão muito maior à aula dele. O que dá mais trabalho? Não é adaptar? Por isso que a gente tem que tirar isso da cabeça do professor, que ele pensar assim, nossa, se eu adaptar vai dar mais trabalho. Não, vai dar, vai diminuir o trabalho. Porque olha só, se você está na faculdade, se chegar no final do semestre e um aluno falar assim, a professora não me ensinou nada, e ele comprovar que você não ensinou nada, você não vai ser chamado a atenção? Você pode até perder seu cargo, não pode? Por que com um aluno com deficiência isso não acontece? Não ensinou nada para ele. Ele tem que ensinar. Então, ele precisa adaptar. Agora, de como fazer isso se tornar mais fácil, existem várias estratégias. Eu sempre oriento os professores lá no CRAED, a gente sempre faz formação, e inclusive a formação de amanhã é sobre isso. Amanhã não, quinta-feira. Quinta-feira. Ok. Verusca, eu tinha até outras mais perguntas, mas eu vou dar espaço para os outros colegas falarem, tá bom? Depois, se eu tiver oportunidade, eu retorno. Muito obrigada, esclareceu bastante. Obrigada a você. Ô, Cacilene, eu também estou cheia de perguntas aqui. Acho que a gente vai ter que pegar a consultoria com ela. É um prazer. Ô, Késia, não sei se ela está escutando agora, se ela consegue falar. Késia, você está com a mãozinha para o alto. A Rosângela também tá. Eu acho que é porque esqueceu aquela hora. Tá, eu vou deixar para a Rosângela. Engraçado que para mim não aparece todo mundo, não.
Vou deixar aqui com a carinha assim do lado, que aí aparece. É Rosângela ou Rosália? Rosália. Pessoal, boa tarde. Então, a Kézia voltou. Vamos para a Kézia. Desculpa, pessoal. Primeiro, boa tarde. Eu sou mãe de um aluno autista que é atendido no CRAED. Estou formando em pedagogia e na escola que eu trabalho, eu também cuido de uma criança autista, né? Então, até se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu estou ainda no universo mesmo, né? Mergulhada. Mergulhada totalmente. Autismo em casa, autismo na escola. Mas assim, foi muito proveitoso, né, a sua fala. Se eu puder, eu quero participar de quinta-feira também. A pergunta que eu tenho, assim, eu falo pelo meu filho, né? Por mais que eu tenha toda a faculdade, todo o estudo que eu estou procurando, mas às vezes o que eu quero dizer? Uma proposta de atividade sentada para ele. Aí ele vai ali, rabisca rapidinho, tipo assim, ele quer fazer rápido para sair da mesa, sabe? E a minha maior dificuldade é mesmo engajar ali uma atividade com ele, porque ele quer fazer rápido ali, sair da mesa, rabiscou e levantou, sabe? Então eu falo assim, pelo meu filho. Tem estratégias para isso. É Kézia, né? Kézia. Tem estratégias para isso, Kézia, que você vai gradualmente aumentando esse tempo de concentração do aluno. É um processo, mas tem estratégias para isso. Tá bom, obrigada. Depois, se quiser, a gente conversa mais. Tá, Jóia, eu vou te procurar sim. Vai ser um prazer. Acho que isso aí é no particular mesmo. Rosália? Boa tarde. Boa tarde. Rosália. Eu sou professora da rede pública na Escola Doutor Antônio. Recebi o convite, né, para participar dessa live no grupo. Eu agora ou já tinha recebido? Não, eu recebi antes, né, para fazer inscrição no grupo da Escola Doutor Antônio, onde eu trabalho. Eu não sou valadarense, eu sou itambacuriense. Faz 4 meses que eu estou morando aqui. E assim, eu queria me inteirar mais, né? Eu sempre falo que eu gosto de me inteirar onde eu estou em relação à educação inclusiva. Porque eu sou deficiente, entendeu? Eu tenho deficiência, sofri a minha vida toda, porque eu já estou, não nego a minha idade, 45 anos, e no início da minha infância eu sofri muito. Eu sofri muito bullying, eu sofri muita dificuldade, até mesmo com os professores que não... Hoje em dia tem as orientações, mas antigamente não havia essas orientações para voltar para a inclusão. Então, na verdade, eu sempre me senti excluída da sociedade, excluída na sala de aula com alguns colegas, até mesmo com professores. Então, assim, eu quero parabenizar a Verusca, sabe, por abraçar essa causa, a professora aí, a Estela, né, por estar participando, e todos os participantes dessa live. Então, eu só queria deixar o meu relato, e eu tenho um pouquinho de dúvida por eu estar morando aqui, eu sou novata na cidade, não tenho conhecimento de como funciona essa parte da inclusão, porque na minha cidade, assim, eu já participei de vários congressos, eu era coordenadora de educação inclusiva no meu município, por muitos anos eu trabalhei, e eu sempre gostei, sempre abracei a causa, mesmo porque eu sou deficiente, sempre sofri muito, né, bullying e diversas dificuldades na questão da aprendizagem. Eu tenho um filho também, sabe, meus 2 filhos, eles sempre tiveram dificuldade na aprendizagem devido a déficit de atenção, né? Eles não conseguem se concentrar em meio a barulho. A mesma deficiência que eu tenho veio trazendo de geração em geração. Mas então, assim, desde o início da minha carreira, em 99, eu abracei essa causa. Depois de muitos anos, conheci uma pessoa, eu tive separação, conheci uma pessoa, engajei ele na educação inclusiva. Hoje ele é um professor de educação inclusiva, já trabalhei na PAI. Legal. E desde o ano passado, né, já tinha 3 anos que eu estava na coordenação da educação inclusiva no meu município, vim para cá assim, sem saber nada. Aí eu peguei uma turma de ensino regular na Escola Doutor Antônio, e eu tenho 3 casos assim bem preocupantes.
eu gostaria que você só me esclarecesse um pouquinho como funciona o CRAED aqui em Governador Valadares. Por quê? Os alunos da educação do Estado, do ensino regular do Estado, eles têm esse acesso, eu acho que eu não entendi muito bem, acesso a esses atendimentos, como que eu faço para estar No conseguindo? CRAED, não. Tem o centro do Estado. O Estado criou, inclusive aqui em Valadares, está inaugurando, ou inaugurou há pouco tempo agora, é o CREI, Centro de Referência e Inclusão do Estado. Então, o Estado, você tem que perguntar à sua pedagoga, né? Olhar com ela, porque o Estado tem as salas de recurso e tem o trabalho de inclusão também, né? Não é igual ao do CRAED, o CRAED tem um centro, mas o Estado tem também a política, né? Mas os alunos da rede estadual, então, eles não têm esse atendimento aí no CRAED, não. Não, porque eu tenho que orientar o professor. Então, como que eu vou orientar? Eu vou receber um aluno do Estado e eu não vou ter acesso a esse professor. Sim. E deixa eu te falar outra coisa. No município, há os professores de apoio, que esses dias eu tive conversando com uma colega, que ela até trabalha na secretaria, e ela falando que no município, o menino dela, ele é autista, né? É um grau leve, porém ele não tinha professor, ele não era atendido com professor de apoio. Você falou aí a respeito dos monitores, né? Quando há necessidade, cadeirante, né? Da higiene. E dentro da sala de aula mesmo, para estar adaptando as atividades, não há aquele professor específico ou há só em número reduzido? Na rede municipal hoje, em Valadares, nós não temos professor de apoio. Nós temos professor regente e, se houver necessidade, tem monitor, que a gente chama, né? Que é um profissional entendido. Esse profissional não é professor. Ele tem formação em ensino médio. Então, ele não é capacitado para adaptar atividades. Tá. Então, não há, tipo assim, os dois regentes. Um regente Não igual tem. há no Estado, né? Não tem. No Estado tem. No Estado tem. Era essa dúvida que eu tinha. E eu agradeço, tá? Agradeço o convite por participar da live. Gostei muito. Todos estão de parabéns. E sempre que eu tiver oportunidade, eu gostaria de estar participando, porque tudo que fala de inclusão, eu estou sempre procurando estar interagindo com pessoas que abraçam essa causa. Maravilha. Obrigada, Rosália. Trícia? Ei, Verusca, tá boa de novo, né? Verusca, essa sua live veio igual uma carapuça para mim em vários momentos. Eu fui me sentindo assim, estapeada aqui toda. Sério, Trícia? Não foi de intenção, não. Não, Verusca, mas eu amei, eu adorei, achei ótimo, porque eu tenho até uma dúvida também. Eu achei ótimo, Verusca, porque assim, das vezes que a gente já conversou, eu sempre, não sei se você lembra, uma das vezes eu falei assim, Verusca, eu não vou levar o Antônio para a escola, não. Não sei se você lembra, Verusca? Eu falei assim, eu não vou levar o Antônio para a escola, não, Verusca. Eu falei, que ele vai arrumar lá na escola? Aí aquilo. Eu falei, será que vão cuidar dele direitinho, não sei o quê? A gente fica com essa, é um receio mesmo, eu entendo, natural, normal de mãe, né? Eu falo assim, ele não verbaliza, como é que a pessoa vai saber, né? Como é que ele vai dizer, né? Como é que ela vai saber das necessidades dele e tudo mais? E aí eu queria saber o seguinte, Verusca, a idade para se iniciar na escola. Quem é que me fala isso, por exemplo? Quando que ele poderia ir para a escola? Olha, eu penso assim, que tem que olhar também a questão do médico, né? Mas o médico liberou? Não me falou nada ainda, não. Então, pronto, é porque pode ir. Eu já disse alguma vez que não podia ir? Não, pelo contrário, ele me disse quando ele era bebê, menorzinho, com uns 2 aninhos, que futuramente ele iria para a escola, que era importante. E eu lembro que na época eu falei assim, mas você já está falando comigo de escola? Como assim? Eu falei, já? Ele, não, Tris, é só para você ir amadurecendo. E me falou e da importância, né? Você é importante para ele socializar, para ele sentir que ele está no ambiente escolar, que tem outras crianças ali,
embora ele tenha irmãos e conviva com os irmãos, mas é diferente, ele está no ambiente escolar, com as atividades, tudo mais. Além de proporcionar também, isso já é uma visão minha, de proporcionar também para os outros conviver com ele. Porque aquilo que você me falou do seu filho, os meus 2 vivenciam isso. Então, a gente anda na rua, ele fala, olha, mamãe, ali tem rampa de acesso para o Antônio. Olha ali aquele ônibus tem aquele símbolo ali da cadeirinha. Ah lá, dá para eles andar de ônibus se ele precisar. Então, já vai desenvolvendo esse olhar. Então, outro dia foi até interessante que uma criança abordou a gente na praça, aí falou assim, por que seu irmão anda nessa cadeirinha? Aí meu filho falou assim, porque ele é uma pessoa com deficiência. Olha. Desse jeito. E aí, assim, até me incomodou no dia, porque aí a mãe gritou de longe assim, é porque ele tem problema. Ô, Verusca, fui lá igual um foguete. Falei, problema não, não é assim que a gente fala, não. Ele tem problema. Falei, problema todo mundo tem, não tem? Ele tem problema. Falei, não é assim não, é uma pessoa com deficiência. E fui explicando e tal, enfim. Mas, então, na verdade, o médico que vai me dizer o momento dele... Eu não posso dizer assim, eu, como mãe, eu colocaria como eu coloquei meus outros filhos, na mesma idade. Ah, tá. Normal. E hoje? Aí, tem até mais um bebê aí participando. Ah, que bonitinho! Ai, coleguinha do Antônio. Coisa mais fofa. É a Macla essa aqui. Como é que é o nome? Macla. Macla, que coisa fofa. Ela tem 2 anos e tem paralisia cerebral. Paralisia, né? Peguei ela na escolinha agora. O Antônio também, ela já está na escola? O Antônio também tem paralisia e microcefalia, né? Eu ia até levantar a mão para falar sobre essa questão da escolinha, mas depois vocês me chamam aqui. Tá, e aí, Verusca, e aí qual é a escola? Aí a minha dúvida era sempre essa: quando levar ele para a escola? Quantos anos ele tem? O Antônio vai fazer 6 agora em julho. Nossa, ele perdeu a educação infantil toda. Para qual escola que eu levo ele? Nem para qual escola eu levo, eu não sei, Verusca. Trícia, eu fui em umas escolas aqui na cidade, eu visito muitas escolas, muitas creches, escolas. Eu fui numa escola aqui em Valadares, semana passada. Eu nunca vi nenhuma outra escola particular melhor do que essa escola que eu fui. Qual? As escolas municipais, principalmente as creches, né, as escolas de educação infantil, elas são maravilhosas. Não tem professor que tem sido tão capacitado, recebido tanta capacitação quanto os professores da rede municipal. E eles não são só capacitados, o dia que o Antônio for para a escola, se for municipal, ele vai estar lá no CRAED junto com a gente. Mas eu quero que ele vá para a municipal mesmo, Verusca. Eu não quero colocar ele em escola particular de jeito nenhum. Não tem a menor chance de eu colocar ele em escola particular, de jeito nenhum. Porque eu vejo, né, os meus outros 2 estão em escola particular, e eu vejo crianças ali dentro com deficiências muito leves, um TDAH, um TOD, né, um espectro autista mais leve, e né, não vou nem citar o nome, mas assim, teve uma criança agora, recentemente, que eu fiquei sabendo, com TDAH e TOD, que foi expulsa da escola, porque ela, dentro da sala de aula, ela jogou uma cadeira em cima, assim, jogou longe uma cadeira. Falei, gente, não é expulsar o menino, peraí, essa ação dele tem uma causa aí por trás. Aí é um menino que é hostilizado dentro da sala de aula, porque todo mundo tem medo dele, não gosta dele. Então, assim, eu falo, a abordagem é muito errada, assim, ao meu ver, né? Mas, enfim, não é esse o mérito. Mas em escola particular eu não coloco ele. Eu não acho que uma escola particular nunca está preparada para trabalhar com ele, para fazer essa adaptação pedagógica para ele. Eu conheço a escola que está. Particular, Verusca? Particular. Só não posso falar o nome que não posso dizer. Mas depois você pode me falar, Verusca, assim, das municipais, por exemplo. Agora, das municipais, eu te falo todas. Qualquer uma? Qualquer uma. E aí, eu colocando ele na municipal, ele vai ter acesso ao CRAED, então, aí ele vai ter, né, toda essa adaptação, tudo isso que eu... Tudo isso. E o CRAED, inclusive, está desenvolvendo agora, a gente tem piscina aquecida, desenvolvendo um trabalho para a estimulação de criança como Antônio dentro da piscina. Pois é, aí.
Eu quero ver, eu quero que ele vá para a escola, né? Aquela conversa que a gente teve. Agora você já conseguiu dizer isso, né? Já evoluiu. Na época eu falei, ai, não, Verusca, não quero. Né? Você já conseguiu falar, eu quero que ele vá. Quer dizer, eu tô com medo, mas eu vou conseguir. Sim, Verusca, porque Olha, eu acredito. eu colocaria o Antônio ainda esse ano na escola. Já iria lá procurar uma vaga para ele. Porque também não necessariamente vai ter vaga, né? Nas escolas. Tem que olhar, porque tem que olhar a questão de vaga, né? Mas assim, ele, claro que ele vai ter uma prioridade, né? Em questão de vaga. Depois a gente conversa mais especificamente. Pois é, eu posso depois te chamar, Verusca? Claro, Trícia. Lógico, o maior prazer. Eu colocaria para ontem o Antônio. Nossa, você vai ficar apaixonada. Lógico, vai ter medo? Vai ter dia que você vai chorar? Vai ter dia que você vai achar que podia ter feito algo melhor? Mas vai ter dia que vai ser maravilhoso. Porque ele vai frequentar a escola todos os dias, né? No horário das escolas. Normal. E aí, um outro dia à parte, por exemplo, se ele for para a escola de tarde, aí um dia de manhã ele vai no CRAED para poder fazer esse. Hoje as escolas elas estão acompanhamento. funcionando de 7 às 3 da tarde. Ah, tá. De 7 da manhã às 3 da tarde. A criança almoça lá também. Aí, uma vez por semana, ou ela sai mais cedo e vai lá para o CRAED, ou ela vai para o CRAED e depois vai para a escola. Entendi. Verusca. Oi, Kézia. Eu, como mãezinha de um autista não verbal, compartilho da preocupação dela, porque a gente pensa isso, não tem jeito. A gente pensa que você falou, a gente pensa se vai entender, se alguém vai maltratar, ele não vai chegar em casa e não vai saber. Mas o meu vai para a escola desde os 2 anos. Deixa a D'Angelis prestar o depoimento dela, que ela estava falando comigo sobre isso antes da live. Conta a tua experiência, D'Angelis. Boa tarde, pessoal. Eu queria falar para você, Triciana, para você ficar tranquila. E eu tinha muitos medos assim com relação à mácula. O pai dela pegou ela aqui do meu colo agora. Eu tinha muitos medos, eu ficava pensando que as crianças iam colocar objetos na boca dela, ela ia engasgar, que as crianças iam furar o olho dela, que a monitora ia derrubar sem querer, e eu ficava pensando um monte de coisa. Só a mãe que sabe cuidar, né? A gente pensa assim. Eu pensei muito assim, eu morria de medo. Eu sonhava, às vezes, que ela estava caindo de algum lugar e partindo a cabeça, porque só eu que ia saber cuidar e tal. Enfim, eu fui no CRAED e ela foi diagnosticada, né, com paralisia cerebral aos 7 meses. Eu tive um citomegalovírus na gestação e comprometeu o sistema motor e a fala dela, né? E aí ela fez essa tomografia, mostrou as esferas de calcificação no cérebro e encaminhou para os atendimentos. Aí encaminhou para fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, tudo isso. E eu com aquele medo de soltar, né? E aí a gente começou no CADEF, com a fisioterapia. Começou no CADEF, na fisioterapia, e aí chegou a época da escola. Aí eu fui no CRAED, né? Eles fizeram um cadastro para ela, e depois eu fui na escolinha, fiz a matrícula, né? E aí a psicóloga conversou comigo, eu fiquei muito tranquila. Ela falou assim, olha, mãe, a mácula vai ser muito bem cuidada, ela vai receber um atendimento de uma pessoa especializada, a pessoa, ela fez curso para isso, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o tipo de criança que ela está lidando. Tudo que você fala na reunião é escrito, é documentado, eles têm acesso a isso, os monitores, eles leem sobre o assunto da criança, eles sabem o que ela tem, o transtorno que tem, o que ela faz, o que ela come, o que ela não pode comer. Então, assim, é uma coisa que eu te digo hoje, ela vai para a escolinha, Mácula, e ela está muito feliz lá, a escolinha, fala escolinha, ela até ri. E ela tá muito ousada depois da escola, que a mãozinha, olha, tá vendo? Ela não fazia isso. É mesmo? Ela faz carinho, você pede carinho, ela faz carinho no rosto.
ela estica as perninhas, ela tenta levantar a cabeça, mesmo que não consiga, mas ela tenta. Então, assim, aí falando. Então, assim, a escola ajudou muito nesse desenvolvimento dela, viu? E ela começou já agora com quase 2 anos, né? Ela fez 2 anos em março, está com 2 anos e 2 meses agora. E vou te falar uma coisa, ela desenvolveu bem, assim, por causa da escola. A escola foi uma coisa muito boa. Eu não queria, a princípio, como eu te falei, morrendo de medo. E a psicóloga, e a fisioterapeuta e a fonoaudióloga falou, coloca na escola que você vai perder se você não colocar essa menina na escola. E aí eu decidi colocar e estou feliz, estou muito feliz. Eu acho que se eu pudesse ter colocado ela com 7 meses, quando eu descobri que ela estava com esse problema, né, que eu descobri só com 7 meses. Ela começou a fazer fisioterapia com 9 meses. Se tivesse sido antes, né? E a assistência, assim, foi total, no CADEF, no CRAED, os profissionais. E ela está muito bem, graças a Deus. Eu falo para você, não vai arrepender, não, viu? Trícia, o Antônio não vai estar sozinho. O Antônio não vai perder a sua presença. Ele vai ganhar a presença de tantos outros. Ai, pois é, Verusca, eu já estou tranquila agora com isso, sabe? Já comecei a amadurecer a ideia desde o ano passado, já comecei a pensar, e aí quando eu vi essa sua live, eu falei, nossa senhora, eu tenho que assistir isso para eu poder sanar toda essa, né, assim, esse ainda resto de essas dúvidas, né, que eu tinha, que eu te perguntei. Então, mas eu comecei a amadurecer isso, sabe? Ano passado, né, do ano passado para cá, disso, dele poder ir para a escola, sabe? De ir para a escola. Ele tem esse direito, né? E de estar ali na escola. Aê, gente! Vamos bater palma para a Patrícia, gente! Ó, ela merece! Ô, gente, essa Verusca não ganhou. É o que a Verusca, ela ouviu de mim, não foi, Verusca? Eu falo, Verusca, eu não vou levar ele na escola. Olha que eu nem sabia dessa grandeza toda que a Verusca é, né, desse trabalho lindo que ela faz. Eu falei, não vou levar ele para a escola de jeito nenhum. Não foi, Verusca? Foi. Aí, Verusca, eu queria até aproveitar e fazer uma propaganda também. Não sei se eu te falei, eu sou nutricionista, né? Ah, não, deixa eu falar primeiro. Ai, você vai falar, Estela? Então tá, eu já ia falar. Mas não é por conta de propaganda, não. O que acontece é o seguinte, eu vou aproveitar, as pessoas estão até saindo, acho que porque a gente já extrapolou bem o tempo, mas o que acontece é o seguinte, eu não sabia da importância da alimentação para a criança que tem deficiência e a importância da alimentação até para diferentes tipos de deficiência. Eu fui começar a sondar e a saber disso pela Camila. E aí, outro dia, conversando com meu esposo, que é médico, e agora vendo a Verusca falar, o menino está lá, está com medo, gasgou. Né? Aí é que eu fui começar a associar e a entender que realmente a alimentação tem alguns truques ali, tem alguma coisa ali. Porque realmente tem criança que a dificuldade vai desde o engolir, não é isso? Vai desde o engolir. Aí o Eugênio falou comigo, não, Estela, não é bem assim, não. Realmente você tem que pensar na alimentação, porque não é óbvia, não é direta, né? E aí aquela mãe que tem receio de mandar o filho porque ele vai engasgar é um receio assim bem razoável. E o autismo que tem seletividade alimentar? Tem a seletividade. Precisa. Exatamente. Então, aí a Trícia, ela é nutricionista e especializada na alimentação da criança com deficiência. Aí eu queria aproveitar que você está aqui, Trícia, e colocasse isso que eu estou tentando verbalizar de forma mais clara, porque eu não tenho competência para isso. Aí, se você puder falar um pouquinho... Tá, Estela. Eu acho que vai completar a live muito bem, assim. Beleza. Desde quando o Antônio nasceu, eu passei muitos desafios com ele, né, da parte alimentar, justamente por questão da disfagia, né, ele engasga, o intestino não funciona, não ganha peso, são características, coisas comuns, né, na paralisia cerebral. Todas nós enfrentamos isso na paralisia cerebral. E aí eu fui
né, trabalhando com ele. O Antônio alimenta via oral, ele evacua várias vezes por dia, ele está dentro do peso, tudo de coisas que eu fui trabalhando com ele nesse tempo. E aí, no começo do ano passado para cá, eu voltei a estudar, eu fiquei nesse tempo mais com eles, né, sem trabalhar, sem atender fora, e voltei no começo do ano passado, fiz uma especialização, uma outra pós-graduação, uma segunda pós-graduação, nessa área de TDAH, TEA e trissomia do 21, porque era o mais próximo que eu tinha da paralisia, né? Então, eu especializei, né, nessa área, e voltei a atender, né? Tem 2 semanas, eu voltei a atender para esse público, focado nesse público, de pessoas com deficiência. Então, né, o meu foco principal era a paralisia, né, que é o que eu vivo isso diariamente dentro da minha casa e vejo, né, as dificuldades, são muitas dificuldades que a gente passa, mas abrir também para as pessoas com deficiência de um modo geral, né, né, trissomia do 21, já, né, atendi 2 crianças no espectro, né, semana passada. Então abri, sabe, voltei à nutrição para as pessoas com deficiência, porque são muitas, né, Verus? São muitas especificidades, cada uma. São linda, viu? E pronto, então aí era só essa propaganda, né, essa que eu ia fazer, né? Se alguém se precisar, então né, agora Valadares tem uma Nutri que trabalha com esse público, tá, Verus? Ele vai poder trabalhar mais, né? Porque o filho vai para a escola. Pois é, não é? Tá vendo, Verusca? E aí, pois é, aí por isso que eu comecei também até a pensar nisso tudo, justamente porque eu sei que tem uma demanda grande aqui. Demais. Eu sei que tem uma demanda muito demais. grande. Agora eu já sei quem indicar lá, minha filha. Pois é, então por hora eu falei assim, poxa, o Antônio aqui comigo, igual agora à tarde ele está comigo, né? Amanhã à tarde ele está comigo. Então eu tenho, né, assim, organizei uns horários na semana, uns dias na semana, tal dia de manhã, tal dia à tarde e tal, mas não, né, que está dando por enquanto. Mas eu sei que eu vou precisar de mais horários, eu sei que a demanda é muito grande. E aí, de repente, aí eu já comecei a pensar nessa questão desse. Né? Ô, gente, o Cacilene, você quer falar mais alguma coisa? Ou a gente pode caminhar para o final? Eu fiquei pensando se eu perguntava ou não, mas eu vou fazer o último comentário. Se não tiver resposta, Verusca, não tem problema, mas eu gostaria apenas de fazer um comentário. Tá? Igual eu comentei da sua fala, ela é muito leve, você fala do coração, esse incentivo que você fala para as mães colocarem na escola. Achei muito bonito aí a fala da D'Angelis. D'Angeli. D'Angeli, diferente o nome dela. D'Angelis. Tá? Então, assim, os medos das mães, tá? Até com relação mesmo a coisas mais específicas e mais pessoais. Assim, então, a maneira como você fez tudo muito bonito, tá? Tá de parabéns com isso, também concordo com a sua fala, as vantagens dessas crianças irem para a escola, independente do seu condicionamento físico, da sua deficiência. A escola é importante para todo mundo. Tá? Mas, infelizmente, o mundo é muito cruel ainda, entendeu? Então, assim, a gente sabe que existe bullying, existe o preconceito, muitas vezes não é por parte da criança com a criança, mas ele está muito infiltrado dentro da própria família, da mãe, do responsável, ele que vê, que faz aquele comentário, aí o filho escuta e depois comenta, e às vezes não sabe nem o que está falando. A gente vê muito isso nas famílias, do preconceito em geral, do bullying, na comunidade em si. Existe dentro da escola algum trabalho que tenta minimizar esses efeitos, trabalhando junto com as crianças, com a família, com a comunidade, para que elas possam, né? Igual até a Tiziane colocou lá, gritou lá, ele tem problema. Olha que absurdo, entendeu? Então, assim, existe algum trabalho da escola junto com a comunidade, com a família, para poder tentar, né, minimizar esses impactos negativos com relação às crianças, que acaba afetando não só ela, mas toda a sua família. Família, todo mundo, né? Entendeu? Como que está sendo isso? Eu sei que é muito cultural escolas, ainda, entendeu? As escolas têm feito vários projetos inclusivos nas escolas, várias. Inclusive, sábado agora mesmo, eu vou participar de um projeto que a escola está fazendo para toda a comunidade escolar, né, um café da manhã, para falar sobre inclusão para a família, e a gente aborda esses temas. Então, sempre tem acontecido trabalhos para poder a gente minimizar o impacto. Agora, como você diz, né, o mal existe, e
não é porque existe o bullying, se eu ficar pensando no bullying, eu não vou para a escola. Se eu pensar, né, que eu posso cair, machucar, eu nunca vou andar de patins, eu nunca vou. Então, tem que vencer o medo e instrumentalizar a família também para encarar, igual a atriz conseguiu dizer, olha, não é problema, né, ajudar essas famílias. Mas existe um trabalho, sim, que tem feito. É sementes inclusivas, eu falo. Cada live que eu faço é uma semente que eu planto, né? Cada curso, cada formação que eu dou é uma semente. Esse trabalho que a Estela, vocês estão fazendo, são sementes. Então, isso já é um trabalho que a gente está fazendo. Agora, as escolas também estão fazendo esse mesmo trabalho. Que bom. Ok. Parabéns para todos vocês. Bom trabalho, boa sorte aí. Para as mães, tá? Boa sorte para vocês. Que as crianças sejam muito bem-vindas e que realmente colham aí muitos frutos bons, igual a Dêngela comentou. Acredito que sim, vai ter um desenvolvimento muito bacana aí, tá? Em todos os sentidos. Um abraço, gente. Mais uma vez, obrigada. Vocês na aula, viu? Ô, Verusca, mães, professoras, colegas, né, alunos, a gente agradece assim, muitíssimo o interesse, a troca de experiências, porque é muito enriquecedor. Se a gente não conversa, não troca experiência, a gente não aprende, né? É verdade. Então, a gente agradece muito, né, a participação de vocês, a Verusca, o carinho em poder participar, e até aceito o convite feito pela Isabelle, né? E Obrigada. a gente faz votos, né, que seja, né, vamos conseguir sim fazer outras lives e a gente entra em contato novamente. Ô, Verusca, eu tenho mais uma dúvida, mas eu queria falar no particular, se você puder ficar só um pouquinho. Tá joia. Tá? Eu consegui uma. Tá joia. Vou até tirar a gravação aqui. Ô, gente, então um abraço Um abraço para vocês. Tchau. a todos vocês. Ó, quem quiser pode me chamar, me procura no direct, tá? Lá no Instagram, quem não tem meu contato, é Verusca de Paula, tá? Vou escrever aqui, ó, Verusca de Paula. Peraí que eu vou escrever.